Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Queremos que a soberana e suprema graça do Senhor esteja envolvendo a sua vida nesta manhã. Queremos engrandecer o nosso Deus, que é o único digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E sempre é um privilégio podermos estar aqui nesta manhã, nesse tempo tão precioso que o Senhor separou, preparou aqui para juntos podermos falar do amor, da bondade, da fidelidade do Senhor e principalmente esse poder soberano que gera restauração, que gera cura e que gera libertação. Juntamente comigo, sempre o pastor Rogerinho. Bom dia, pastor. Bom dia, tudo pastor, bom, Rogério? Tudo jóia. Pastor Guelra, aí firme, forte. Então, para nós, sempre é uma alegria muito grande. Eu quero já chamar a atenção aí para o nosso telefone de contato, para você poder fazer parte desse tempo que vamos ter aqui juntos, né? Nosso telefone 3253-3320, 3253-3320, você pode então ligar, vai ser atendido ali na nossa produção, e depois vai ser colocado aqui ao vivo para você poder interagir conosco, fazer sua pergunta, seu comentário, né, tirar a sua dúvida. Então, para nós sempre tem sido uma alegria a gente poder receber essas ligações, a gente tem tido tantos testemunhos, né, de pessoas que têm sido restauradas, como que o Senhor tem usado esse programa e o Ministério Clínica da Alma, né, para ministrar, ajudar as pessoas e também ouvir a dor das pessoas, como nós temos ouvido aqui, situações tão delicadas, tão difíceis, que muitas vezes nós aqui, quando nós não estamos ao vivo, nós conversamos assim, e isso é desafiante para nós. A gente poder, tentar ajudar as pessoas e ao mesmo tempo ver a situação, a luta e a dor que as pessoas estão vivendo, né? Mas nós cremos num Deus soberano, nós cremos naquele que é o autor de todas as coisas. Então, por isso que nós nos animamos e reanimamos no Senhor para continuarmos nessa caminhada e sempre dependendo dEle, porque sabemos que é Ele que age, é Ele que faz todas as coisas. Amém? Pastor Guerra, texto de hoje. Hoje nós temos aqui a ressurreição da viúva de Naim. Não, o filho da viúva. O filho da viúva, não, porque aqui está da viúva. O filho da viúva de Naim. Escrever aqui e eu fui no caminhão. Eu já tinha lido aqui. Mas amém, porque ela foi ressuscitada também. Né? Foi. O filho da viúva de Naim. Tá? Que está em Lucas 7, de 11 a 17. Então vamos lá. E aconteceu pouco depois ir a ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando, se tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Não é? Eu quero colocar aqui algumas coisas aqui interessantes na questão desse filho da viúva de Naim, é porque, em primeiro lugar, é as perdas, né? Ela tinha tido uma perda, que ela perdeu o marido e agora estava perdendo o filho. Único. Né? E Jesus chega para ela e fala assim: não chores. Né? Que ela não deve nem ter entendido isso. Né? Eu creio assim e falou: não, por que não chorar? Se já tinha perdido um e agora perdi outro. Segundo, Jesus vinha numa multidão e com a esquife vinha outra multidão. Então nós vemos dois lados aí.
Um lado trazendo alegria, Aham. da onde Jesus passou, das curas, os discípulos presenciando tudo aquilo que Jesus fez. Sim. E do outro lado, uma multidão triste, sem esperança, Aham. porque já estava morto ali. Claro. Então, para aquele povo ali, era só enterrar. Acabou. Mas, né, o que eu quero que a gente, né, debate que hoje deixa para as pessoas, que muitas vezes nós estamos ali na clínica e muitas vezes as pessoas chegam e elas chegam como essa multidão que estava acompanhando, né, essa viúva. As pessoas sem esperança, achando que acabou ali, e de repente vem uma outra multidão, né, que passa a esperança, que é Jesus, que é o trabalho que nós fazemos, é passar esperança para as pessoas. Sim. Né, eu não tenho mais jeito, falaram comigo que acabou e tal, não, tem jeito sim. Aí Jesus falou com ela, não chores. Ele falou com ela, não chores porque eu vou resolver o seu problema. Tremendo. E tem jeito para o seu problema. Mesmo todos achando que não tem, duvidando, né, que a dúvida é uma coisa bem forte na vida das pessoas, ele chegou, tocou nele e ali parou, né, parou tudo. Que para tudo, né? Quando o céu move, para tudo. E ele tocou e o defunto levantou, né? Ressuscitou. Então isso aí é muito importante a gente deixar bem claro para as pessoas que aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. Ah, vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Então, lembrando você, se você está aí nos acompanhando, né, você ligue para nós, né, interaja conosco. Também você pode participar, interagir através do nosso Twitter, @Clínica da Alma. E aí você envia a sua pergunta, coloque ali, não é, a contribuição que você queira fazer, porque o nosso intuito aqui é justamente sermos agentes de restauração na vida das pessoas. E sabemos que a obra é do Espírito Santo de Deus, não é? É Ele que vai fazer. Então, assim, participe conosco, que vai ser uma bênção. Né? Uma coisa que eu queria colocar aqui, Jesus também quebrou o paradigma. Ele tocou no defunto. Isso, exatamente. Ele quebrou paradigmas ali que levou e não podia. Os judeus né? não podiam fazer. Não né? podia fazer. Porque eles se tornavam imundos. Né? Isso. Pastor Rogerinho Alzeir. Sim, senhor. Mas é muito interessante a gente colocar essa situação da ressurreição de alguém exatamente no momento que a gente está encerrando praticamente 3 semanas seguidas falando sobre milagres de Jesus. E quais foram esses milagres de Jesus que nós falamos a respeito deles durante esses programas anteriores? Milagres de cura, tanto na estrutura, né, física, quanto na cura da dignidade, na cura emocional, quanto também na libertação de demônios e a cura que vem por causa, né, de uma influência demoníaca e a pessoa fica livre dos demônios, consequentemente ela passou a ser curada. Sim. Então, todas essas situações que são situações de manifestação do poder de Deus, mas de alguma maneira as pessoas estavam prontas ou de alguma maneira predispostas a receber essa cura ou serem tocadas de alguma maneira. Sim. Alguém se movia, né, no caso de pessoas ajudando, ou a própria pessoa indo até o Senhor, ou o Senhor indo até a pessoa. Então, mas são situações que dentro de um princípio a gente trabalha no campo da possibilidade. Com certeza. Né? Então, enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. É isso que Jeremias diz em Lamentações, capítulo 3. E essas pessoas eram pessoas que elas estavam vivas. Sim. Mesmo não havendo recursos médicos, não havendo remédios, não havendo ninguém, né, ou nenhuma oração forte que até então tinha resolvido o problema, como o caso daquele lunático, nem os próprios discípulos de Jesus, mas ainda havia vida. Com certeza. Então, ainda havia um fio de esperança. Né? Ainda havia uma continuidade. Nesse caso, Jesus ele toca em uma situação onde, para a mentalidade humana, não havia mais nada
absolutamente nada que se pudesse fazer. Né? Com certeza. Então, aí, quando você colocou, Guerra, a questão, né, da dúvida e aquela situação, né, de uma expectativa, ali era uma situação que não tinha nenhuma expectativa. Ali era uma situação que não tinha mais nenhuma esperança. Ali era uma situação que não tinha mais uma ponta de fé para que alguém pudesse se agarrar. Com certeza. Né? Porque ali era o fim. O fim já estava determinado. Né? Esse aspecto que o Guerra falou, né, que pra gente, qualquer pessoa é muito forte. Ela já era viúva, ela perde o único filho. E uma outra coisa que muitas vezes impacta todos nós, né, é a morte de um jovem. E aí ele era jovem, ele não era velho, não é? Então ele era jovem. Então, assim, toda a expectativa que ela tinha a respeito da descendência, do filho, então essa realidade praticamente foi por água abaixo. De neto, de tudo, nada. Né? A descendência acabou, né? Ou seja, o homem, né? Dentro daquela perspectiva sacerdote. Pai, a herança, né? E era muito importante nessa época, Com né? certeza. A pessoa, qual a sua posteridade? Quem que você vai deixar para herdar e tudo? Fora o sentimento de perda, né? Terrível. Que ela tá dois, né? Um sentimento muito forte. Né? Vamos falar com a Flávia Cássia, que está aqui ao vivo. Bom dia, Flávia, tudo jóia? Bom dia, pastores. Aqui estou eu de novo, a paz de Cristo. A paz, tudo bem? Vamos levando, né? Rompendo em fé. É verdade. Eu estive aí na Clínica da Alma, tive o prazer de conhecê-los. O prazer foi nosso, viu, Flávia? Iremos ao retiro e eu espero realmente a cura da minha alma. Amém. Amém. Bom, é o seguinte, eu estou assistindo, né, o programa, acompanho sempre a Rede Sul. Amém. E é o seguinte, gente, eu tenho muita fé mesmo em Deus, em Jesus Cristo. E eu ajoelho de madrugada e oro e choro. E eu peço a Deus, Jesus, falo, o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor ressuscitou a filha de Jairo. Então, se o Senhor quiser, o Senhor pode sim ressuscitar o meu marido. Aí eu comentei isso com algumas pessoas e elas falaram, isso só vai servir para machucar o seu coração, para piorar a sua situação, você pode cair numa depressão profunda. Aí eu falo, mas por quê? Se Deus é o Deus do impossível, se Ele é o Deus do impossível, Ele pode sim. Se Ele quiser, Ele ressuscita o meu marido. Aí eu gostaria de saber de vocês se isso chega a ser uma heresia, se eu estou, como se diz, fazendo a coisa errada, se eu estou pedindo errado. Certo. Porque, afinal de contas, Ele não é o Deus do impossível. Então, eu acredito mesmo que Ele pode fazer esse milagre, porque a dor da saudade está me adoecendo. Então, eu peço para ressuscitar o meu marido. E eu não quero desagradar o coração de Deus, certo, se eu estiver orando errado. Eu quero aprender a orar certo. Amém? Tá certo. Obrigado, viu, pela sua ligação, Flávio. Nós vamos responder aqui para você, tá? Muito obrigada. Até e até o dia viu? do retiro. Tá jóia. Deus abençoe vocês. A paz. A paz. E aí, gente? A Flávia tocou numa questão interessante que eu queria até os desdobramentos. Primeiro que ela tocou na situação de Lázaro. Isso. Né? E depois tocou numa outra questão que é a vontade de Deus em fazer algo. Né? Então, Jesus, ele realmente, a Bíblia narra 3 situações onde Jesus ressuscitou, né, alguém. Uma delas foi a filha de Jairo, e naquele momento, a gente já até conversou a respeito disso, quando nós falamos a respeito da mulher de fluxo de sangue, né? E ali tinha um propósito. Deus colocou Jairo à prova, né? E Jairo foi aprovado, né? Diante de todas as circunstâncias pelas quais ele passou. Então, é uma situação que eu entendo que havia um propósito de Deus, né? E esse propósito foi cumprido. Como a gente tem sempre falado, né? Não só para a Flávia, mas para todo mundo, a gente sempre vê um milagre do Senhor com um propósito. Até no fato, isso nos ajuda, né, Rogério, até responder as perguntas que foram feitas durante essas semanas, de que por que comigo não aconteceu, né?
porque realmente tem um propósito. Então, mas Jesus, ele ressuscitou a filha de Jairo. Jairo foi aprovado, né? Jesus teve um confronto com Jairo e Jairo, ele cumpriu aquilo que o Senhor estabeleceu e o nome do Senhor foi engrandecido, com certeza, naquela situação. E Jairo passou por uma experiência, uma prova, e Jesus ali tinha um foco, e eu creio que esse foco era estabelecer o princípio da fé, porque foi isso que ele disse para Jairo: crê somente. Né? Sim. Então, e não fique, né? Eu acho que se eu tivesse que parafrasear Jesus, eu diria assim: Jairo, não dê ouvidos às más notícias. Certo. Né? Creia somente. Então, e Jairo teve essa situação e viu a filha dele se levantar. A outra questão é a viúva que a gente está falando hoje, da viúva de Naim, que Jesus se compadeceu. Eu não vejo uma outra, né, situação a não ser Jesus se compadecendo daquela mulher, mas aí com um propósito que é aquilo que a gente já até falou aqui, em relação à continuidade da vida, da aliança, da herança, porque a aliança daquela mulher ia acabar nela. O nome de sua família ia acabar nela. E Jesus, ele se compadeceu daquela mulher, não é porque ela era a única viúva naquela cidade ou em Israel. Não. Existiam outras viúvas e provavelmente outras viúvas que talvez não tivessem filhos, né? Mas ali Jesus, ele veio, se compadece daquela mulher e aí eu vejo a questão da continuidade. Jesus trazendo uma mensagem de que aquilo que ele disse, né, lá atrás para os filhos de Israel, que Deus disse através de Moisés, que eles deveriam tomar posse da sua herança e fazer com que essa herança, e Deus teve esse zelo na lei, de fazer com que a herança daquela família continuasse daquela família. Sim. Por isso ele estabeleceu o princípio do resgate. Né? E o casamento de um parente, quando a mulher, o pai só tinha filhos mulheres. Então um punhado de situações na lei, para quê? Para que essa promessa de Deus continuasse como bênção de geração em geração. Então pode até não ser isso, né? Mas é uma possibilidade. Agora, na situação de Lázaro, que para mim é a mais incomum, e a Flávia talvez esteja segurando, né, essa situação, porque Jairo já estava há 4 dias, né, morto, e Jairo cheirava mal, como diz a palavra. Então, Deus manifestou ali, aliás, como a gente também comentou antes, né? Sim. Os milagres do Evangelho de João, eles têm uma característica interessante, que é de revelar Jesus. E ali Jesus se revelou como? Como a vida. Então, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Essa é a palavra que Jesus usa para definir aquilo que ele era diante daquela circunstância. E é interessante... Exatamente, né? Isso que o senhor quer falar para a Flávia. Exatamente. Hoje, né? Pegando aí dos seus lábios, aí, objetivando. É isso que o senhor quer falar para você hoje, Flávia. Então, Jesus disse isso para Marta, disse isso para Maria, sim, e demonstrou isso falando, né, para que Jairo viesse para fora. Exato. E é interessante porque Jesus, ele agradece a Deus antes de mandar retirar a pedra. Então, quando ele agradece a Deus, ele já tinha certeza de que Jairo estava vivo lá dentro. Né? Lázaro estava vivo lá dentro. Né? E quando ele fala com Lázaro, ele não fala Lázaro viva. Não, ele só fala Lázaro sai para fora. Então ele já tinha certeza que Jairo estava ouvindo. Né? Então, o propósito é se revelar como a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Essa deve ser a nossa esperança diante
dessa situação de separação que nós chamamos de morte. Ainda que morto, nós vamos viver. E eu creio, Flávia, que como você já ligou os dias anteriores, já tem mais de 40 dias que o seu esposo faleceu. Deus é o Deus do impossível? Com certeza Ele é o Deus do impossível. Agora, eu não consigo, né, na minha mente, claro, limitada, entender que há um propósito de Deus em ressuscitar o seu marido, que já tem mais de 40 dias que foi morto. Pode acontecer? Pode. Eu não vejo um propósito. Agora, se você vê um propósito, você pode continuar orando. Agora, se o seu propósito é só porque você está com uma dor que é a dor da sua perda, Deus pode resolver a dor da sua perda sem precisar ressuscitar o seu marido, que já morreu há mais de 40 dias. Particularmente, Rogério, particularmente no meu entendimento, não sei o que vocês acham, mas no meu entendimento, o Senhor quer ressuscitar você, Flávio. Sim. Sabe? Desse estágio que você se encontra hoje, né? Ou seja, de morte. Pelo que a gente tem percebido, você morreu junto com seu esposo. E o Senhor quer ressuscitar você, ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar o seu projeto de vida, ressuscitar a sua identidade. Quem é a Flávia? Eu entendo que existe uma Flávia ao lado do seu esposo, mas quem é a Flávia sem o esposo? Continua sendo a mesma Flávia que vivia ao lado do esposo, ou hoje não é mais aquela Flávia? Então, meu entendimento, claro, é que o Senhor quer trazer vida à sua vida, né? E trazer, ressuscitar aquilo de mais excelente dentro do seu coração, né? Que é o seu relacionamento com o Senhor e principalmente o aspecto, a vida continua, né? A Flávia está viva, aí sim, existe um propósito para você estar viva e é esse propósito que você precisa entender, conhecer, crer, né? E caminhar na direção dele, né? Então, por aqui tá bom. Tá? O resto eu sei que Deus vai trabalhar na sua vida, lá no retiro e as outras situações que vão acontecer. Só para... Claro. Ela falou o tipo de oração que ela deve fazer. Acho que ela deve orar assim, Senhor, qual o propósito eu tenho na minha vida daqui para frente? Isso. Não é? Dentro de tudo que aconteceu, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida daqui para frente? Tá, Exatamente. Flávia? Ore assim e deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Exato. Né? Na vida dela, que aí ela... Vamos ter a participação também de mais uma outra participante. Bom dia. Bom dia, graça e paz, pastor. Graça e paz, eu estou falando com? Edileuza. Edileuza. Pois não, Edileuza. Pastor, eu tenho um filho de 22 anos, ele foi casado, né, teve uma filhinha. A esposa dele é cristã e faz 3 anos que eles estão separados. Certo. E nós estamos com um propósito de oração há 3 anos pela ressurreição desse casamento. Certo. E a gente já teve, assim, pessoas que chegou, pastores inclusive, que vai voltar, que vai restituir, que vai, sabe, que eles vão voltar, né? Daí agora tem 30 dias ele pediu o divórcio. E ele vive com outra pessoa. E eu não estou sabendo Agora, a gente ficou numa situação, eu e minha nora, né, que eu falo que ela é minha nora, né, porque casaram, tudo, né, e a gente não está sabendo como lidar com essa situação. Ok. Então, o seu filho está separado da sua nora já há quanto tempo? 3 anos. 3 anos, certo. E agora ele pediu o divórcio e a ex-esposa, no caso a nora, ela está em dúvida a respeito disso, do divórcio? Não, ela não tem dúvida não. Ela disse que ela não vai assinar porque ela luta pelo casamento dela. Certo. Ok. Ela, assim, nós não temos dúvida. A gente não está sabendo como, no caso, eu não estou sabendo como orar nessa direção. Okay. Porque ele está vivendo com outra pessoa. Certo. Tá joia. Edileuza, nós vamos responder para você aqui no ao vivo na TV Tá Joia. Muito obrigado pela sua ligação
e que o Senhor possa estar dirigindo aí a sua vida, os seus passos, viu? Toda graça. Obrigada, pastor. Amém. Graça e paz, tá? Graça e paz. Tchau. Pastor Guerra, o senhor quer responder? Lá no Paraná, né? É, Paraná. É uma situação, ele já tomou uma decisão, deixa que ele siga em frente com a decisão que ele tomou. 3 anos já de separação, né? Ela está na posição dela de lutar, né? A gente não pode interferir nisso. Eu acho que se ela está orando, se ela está com um propósito, ela deve seguir o propósito dela. Agora deixa ele tomar as posições que ele tem, porque depois ele mesmo vai responder pelos atos dele, não é? Aí, e a mãe dele, né, ela tem que fazer o quê? Descansar no Senhor, porque ela já está orando, está buscando, então o momento é descansar agora e deixar Deus fazer o que Deus tem que fazer, porque muitas vezes as pessoas estão interferindo e não deixa Deus ser Deus. Então, descansa no Senhor, entrega essa situação, Senhor, eu estou entregando o Senhor, eu não sei como lidar com isso, o que você falou com a gente aqui, você vai falar com Deus. Fala, Senhor, eu não sei como lidar com essa situação, então eu entrego para o Senhor. E deixa também, já que sua nora está mantendo esse sentimento dentro dela, ela vai ter que lutar contra isso, não é? E deixa ele tomar as posições que ele tem que tomar, né? Ele, partir dele. Ela não quer assinar, ela está certa, é a posição dela, porque ela acredita ainda na restituição do casamento dela. Isso é a fé dela, ninguém pode tirar. Está dentro dela, ninguém pode tirar isso, tá? Agora, deixa as coisas acontecerem dentro da normalidade. Se Deus quiser mudar esse quadro, Ele é Deus, Ele pode fazer um reboliço aí e mudar tudo. Mas deixa Deus ser Deus. Deixa Ele fazer aquilo que Ele tem que fazer. E a minha sugestão de oração, Edileuza, como você falou, o pastor Guerra disse, olha, entrega para o Senhor, você não sabe como lidar. Mas a minha sugestão de oração é, Senhor, faz a Tua vontade. Eu acho que a melhor oração que você precisa fazer é, Senhor, faz a Tua vontade. Eu quero que a Tua vontade seja estabelecida. Né? Então, é essa oração que você deve fazer. E a sua nora, eu sugiro que ela faça o mesmo. Faça esse tipo de oração. Senhor, faz a Tua vontade a respeito desse aspecto. Porque se ele pediu, o divórcio e a sua nora não quer assinar o divórcio, ele vai ser um processo litigioso. Ele vai demorar um pouco, mas vai acabar acontecendo. Né? De uma forma ou de outra, vai acabar acontecendo. E ela precisa continuar fazendo esse tipo de oração. Senhor, faz a Tua vontade a respeito dele, coloco a vida dele diante do Senhor, a minha vida, porque assim, a gente tem tido tantos casos aqui, nós somos testemunhas, de pessoas que divorciaram, e aí Deus tocou nos corações depois de um tempo, e aí a coisa, sabe, não chegou a oficializar casamento com outra pessoa, estava vivendo de uma forma de amaziamento, e aí a coisa foi totalmente sendo transformada e voltaram, foi celebrado um novo casamento em vários casos. Nós temos vários casos, né? Mas ambos completamente diferentes. Tanto ela foi trabalhada por algumas circunstâncias, na distância, e ele também foi trabalhado. Aí veio o arrependimento, não é? Deus trouxe a graça, se reconciliou com o Senhor. Alguns estavam na igreja, entre aspas, nominalmente, mas não tinham vida com Deus, mas através das circunstâncias e da dor que foi, né, desse afã de tentar coisa nova, de sair daquilo que estava dando errado, talvez, eu vou tentar uma coisa nova, mas o problema estava dentro da pessoa, estava dentro do outro cônjuge também. Então, assim, ambos foram tratados, trabalhados, houve reconciliação e a gente tem tido tantos testemunhos a respeito disso. Então, eu acho assim que não pode fazer essa oração, Deus pesa a sua mão, não, faça isso não. Né? Você ora abençoando esse seu filho, né? Mas pedindo, Deus, faça a Tua vontade a respeito da área sentimental, emocional da vida dele e da sua nora também. Amém? Você quer acrescentar alguma coisa, pastor Rogério? É por aí mesmo? Não tenho. O senhor aprova? Só assina embaixo? Sim, senhor. Então tá bom. Vamos voltar lá para a viúva de Naim. A questão aí que eu queria colocar, essa questão da perda. Sim, porque isso aí é muito forte. Muito importante. Entendeu? A questão que eu vejo importante nessa perda
de uma maneira específica, Sim. né? Porque, como você colocou, ela já não era a primeira perda, né? Isso. Então, ela já era uma perda que já vinha como... Aí tem uma coisa interessante, né? Que a gente já comentou aqui. A perda da última esperança. Isso. Né? Aí que está Então, a questão. É muito Você vê que interessante. são São 3 perdas aí. a perda Ela do perdoou o marido, perdoou perda do ele filho, e perdeu a agora última esperança. Perde a esperança. A esperança. A gente vai ver mais ou menos esse sentimento de perda quando Sim. a gente vai ver a relação de Noemi, Sim, né? com certeza. Então, ela vira e fala: posso eu gerar, né, outro filho para que vocês, né? Aí falando para Ruth Ruth. e Noemi. a Noemi, outra, ela a outra Não, esqueci também. Orfa. 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 Né? Falando para Ruth e Orfa: posso eu ainda gerar filhos para que eles venham ser seus maridos? Sim. Então ali, né, a gente vai ver claramente que Noemi não tinha mais uma esperança. Então, voltem para suas mães, voltem para suas famílias e eu vou voltar, porque hoje não sou mais Noemi, sou amarga, Sim. né? Sou Mara. Né? Então, a gente vê nessa figura da pessoa, né, dessa viúva, uma situação muito parecida com essa situação de Noemi. E a perda aí, bem declarada por Noemi, que levou a ela sentir amarga, né? Sim. Com a amargura, Com a amargura dentro dela referente ao que aconteceu. Então ali havia essa perda, primeiro do marido, agora do filho, né? Um filho jovem, Sim. né? E um outro aspecto interessante, o filho, o único jovem, e ainda do sexo masculino, que é aquele que tem a responsabilidade de dar continuidade, à descendência e à linhagem. Então, acabou nela. E aí Então, depois, aí vem aquele sentimento perdeu assim. mais coisas, né? Perdeu de ter uma nora, Sim. de ter neto. Não, e aí, pensa assim, bem, é um eu pacote, enterro, viu? Ficar sozinho. Enterro meu filho e o dia que eu enterrar, acabou a minha história. Acabou a história. Acabou a minha história. Não terá Mas mais aí- uma continuidade. Aí nós podemos ver que eu estava falando a questão da multidão. A outra que vem com Jesus. Aí outra, aí só... Aí ele fez o quê? Não, comigo eu mudo a história. Sim. Aí tem- Jesus muda a história, né? Onde ele está, onde ele chega, não pode Por ficar da isso, mesma olha, forma. aqui na área, né? Não te cortando, já cortei. Na área que a gente trabalha com as pessoas em cura, eu sempre falo com as pessoas, olha, vamos começar uma nova história. Isso, vamos virar essa página aqui. Vamos virar, porque Jesus começa uma nova história. Amém. Glória a Deus Não por é? isso. Glória a Deus É por uma isso. nova história mesmo. Retorna lá. Então, aí, a perda, ela é mais do que simplesmente uma perda física. Ela é uma perda emocional e é uma perda de esperança, uma perda certeza. de expectativas. Então, com certeza, é uma perda muito maior do que aquilo que a gente vê. Sim. Não é só um enterro. É. Né? É aí que está Não é só um enterro. o sentimento, O sentimento da pessoa. né? E a expectativa que Sim. está toda indo embora. Agora, tem a questão que, quando você colocou nas duas multidões, Sim. e é interessante como o texto ele fala desses dois grupos que eram grupos grandes de pessoas. Sim. Porque ele fala que Jesus estava vindo com os seus discípulos Isso. e uma multidão. Né? Essa multidão, com certeza, ela... as pessoas elas seguiam Jesus por vários motivos. Sim, com certeza. Né? Sim. Um deles era ver o que Jesus ia fazer por elas. A outra era ver e assistir o que Jesus ia fazer pelos outros. Pelos outros, com né? certeza. É aquele que a gente chama de grupo de curiosos. Entre aspas, andar com Jesus é uma aventura diária. Né? Não é? Tipo assim, o que vai acontecer daqui para frente? Coisas diferentes pelo que nós... né? Agora, deixa eu abrir um parênteses aí, ou fechar, não sei, né? Um colchete. Mas assim, eu fico... Isso é matemática. É matemática, Parênteses, Colchete,
parente é matemática. Então, essa viúva, ela tinha tudo para experimentar o que muitas pessoas, inclusive, estão nos assistindo, é a realidade de se enterrar. Sim. Né? Ou seja, não tem mais esperança, então o que acontece para mim? Eu vou viver a vida de dor, de perda. E aí acaba o quê? Se enterrando, ou junto com o cônjuge, ou junto com o filho, principalmente assim, um jovem. Aqui não diz a idade, mas entendemos que um jovem, talvez 13, 14 anos de idade, né? Então, na realidade, puxa vida, isso dói demais, tinha um futuro, podia ser um homem bem-sucedido, casar, ter filhos. Então, assim, não tem mais prazer de viver, né? Já estou sozinho mesmo. Aí agora, mais sozinho ainda, né? Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam se enterrando, né? Enterram seus sonhos, enterram seu futuro, o amanhã. Então, traz para dentro de si aquele entendimento assim, não tenho mais vontade de viver. Vou viver para quê? Não tenho mais projeto de vida. Projeto o quê? Para sozinho ou sozinha? Que projeto é esse? Né? Então, isso acaba acontecendo e hoje nós temos um universo de pessoas que estão acamadas, definhando, com doenças, enfermidades psicossomáticas, depressões, não é? Doenças na alma mesmo, doenças no corpo físico, né? Então, na realidade, nós vemos as pessoas assim, deixando-se levar pela morte e abreviando muitas vezes a sua própria vida aqui e não cumprindo o projeto de Deus. E eu tenho plena convicção que esse que é o amado das nossas almas, que é Jesus, o Senhor absoluto sobre todas as coisas, assim como ele chegou nesse momento desse sepultamento, né, e mudou a história dessa viúva, eu tenho plena convicção que ele pode entrar agora e chegar agora onde você está. Talvez você está vivendo um sepultamento hoje, né? Talvez o sepultamento da sua identidade, talvez o sepultamento dos seus sonhos, seus projetos, né? Eu tenho plena convicção que ele tem todo esse poder de ir onde você está. Quer seja no quarto da sua casa, no hospital, quer seja numa penitenciária, quer seja em qualquer lugar. O Senhor tem esse poder para chegar até ele, desde que você abra o seu coração e permita que ele venha ressuscitar a sua vida, ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos. Ele tem esse poder. Aliás, ele tem todo o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte, não é? Então, é sobre esse Jesus que nós estamos falando, não é? Então, existe um novo caminho, existe uma página nova a ser escrita na sua vida, para tudo ser transformado e mudado agora com Jesus nessa história, né? Então, uma coisa interessante com relação às duas multidões que você estava falando, uma outra expectativa, muitas vezes, que eu penso que as pessoas tinham em relação a andar atrás de Jesus, é porque elas, de alguma maneira, ficavam, né, como eu já falei, na expectativa, o que Jesus vai fazer, né? E como que Jesus vai se posicionar em relação a determinadas questões, em relação a determinados assuntos e com algumas pessoas. Então, eu penso que o confronto de Jesus com os fariseus, com os escribas, com os sacerdotes, era um espetáculo à parte. Verdade. Para os outros. Inclusive que ele tocou na esquife. Né? Aí vem essa questão. Exatamente isso aí deve ter mexido com os fariseus assim, de uma forma bem forte. O que né? ele vai fazer dessa vez? Porque Jesus ele era vigiado o tempo inteiro. Né? Os olhos de todo mundo estavam sobre ele. Sim, com certeza. Né? Então, por quantas vezes eles ficaram tentando ver aonde Jesus ia cair para eles fazerem o mal que estavam intentando contra Jesus. Né? Então,
tentavam o tempo inteiro, provando Jesus o tempo inteiro. Então tinha esse grupo, né? Com a mente já, o cara já tornou água em vinho, já passou barro no olho do cego, cuspiu na língua do outro. O que ele vai fazer agora? Não é? Você falou, é uma expectativa. Sim. E o Senhor, Ele fez e faz hoje coisas diferentes e de formas diferentes com as pessoas. Então, né, como Jesus vai fazer? Da forma que Ele acha que deve ser feito naquele momento. Inclusive, deixa eu só dar um recadinho aqui, Guerra e Rogério, só para informar os nossos telespectadores que as inscrições para o nosso retiro já encerraram. Tá bom? Então nós não temos mais vagas, como a gente vinha anunciando aqui, olha, corre porque não vai dar mais tempo, né? Então na realidade as nossas inscrições já se encerraram, mas não se preocupe não, nós vamos ter no finalzinho de julho, início de agosto, nós vamos ter um outro, e aí com uma capacidade maior de participantes para esse outro sítio onde nós vamos estar. E outra coisa também, que algumas pessoas perguntaram, pastor, eu quero fazer a escola, mas já começou, iniciou. É verdade, não começou na segunda-feira e na terça. Então, assim, puxa, mas eu queria tanto fazer, ainda dá para eu me matricular, para eu participar? Assim, dá, você pode ir na segunda-feira, não é? Fazer sua inscrição e você vai ficar sem assistir 2 aulas. Mas essas aulas você pode repor no outra turma que se abrir. Então, de acordo com o módulo onde você vai se matricular, você recupera, né, repõe essas 2 aulas da segunda e da terça-feira. Então, dá tempo? Dá. Você corre, então na segunda-feira você pode fazer a sua inscrição. Agora, quanto ao retiro de final de semana, esse já não tem mais vagas e não dá mais para a gente colocar pessoas aí, senão a capacidade lá não vai comportar, tá bom? Ok. Aí, na questão, né, as 2 multidões e esse encontro das multidões. Sim. Né? Então, 2 cortejos distintos. 2 cortejos distintos. Né? Aí você até colocou a questão. Com uma expectativa, uma alegria. Vendo maravilhas, sim, vendo manifestação do poder de Deus e ávidos por mais maravilhas, por sim, mais poder. Com certeza, né? Porque é a característica. Você falou aí. Ávidos. Vem de ave, né? Ávido. Não, vem de águia, né? Estamos chamando de águia. Vem de águia, né? Brincadeira, gente. Então, assim, querendo ver, né, como uma curiosidade, aquela coisa, né, de estar perto do poder, da manifestação do poder de Deus, e um outro que vem mais com a dor. Compadecendo sim, com aquela viúva, sentindo a dor daquela viúva, de alguma maneira se identificando com ela. Com certeza. Né? Com certeza. Então, poderiam ser familiares, amigos, ou até mesmo, dependendo de quem era essa pessoa na cidade, porque Naim não era uma cidade muito grande, e vinha um grupo de pessoas muito expressivo, né? A ponto de muita gente, como diz o texto. Então, era provavelmente uma família conhecida na cidade, a cidade se comovendo, claro, né? E vindo em identificação com a dor. Com certeza. E aí nós temos o encontro da dor, né? Com o encontro da alegria e da expectativa. Esperança, né? Exatamente. Porque da esperança. as pessoas seguiam Jesus com uma esperança, porque ele trazia essa esperança para o povo. Com certeza. Ele trazia essa expectativa do novo, a expectativa do poder de Deus, anunciando o reino de Deus. Então, eram 2 climas completamente diferentes. E outra coisa também na questão da primeira multidão, da alegria, que Jesus, ele surpreende as pessoas. Sim. As expectativas, ele surpreende. Porque ali eles não esperavam. Qual que era a esperança da pessoa ali? Quando ele chegou perto daquela viúva e falou, não chores. Não, ele vai confortar essa viúva. Mas ele foi além. Ele foi além de confortar. Ele trouxe para ela aquilo que ela tinha perdido. Sim. E o Senhor resgata para as pessoas aquilo que elas perderam. Que uma delas é a paz. Naquela multidão não havia paz ali naquele momento. Com certeza.
Havia só tristeza. E Jesus, ele trouxe e restituiu a paz para aquelas pessoas, tanto a viúva como os que acompanhavam. Para o cortejo. Não é? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho paz. Jesus restitui a sua paz. Fica tranquilo, não é? Uma coisa também interessante que eu queria comentar aqui é que nós temos, porque eles chamam, né, depois do milagre, eles falam, né, que Jesus que se levantou um grande profeta. Um grande profeta, né? Sim. Então nós temos dentro das Escrituras, até Jesus, algumas poucas situações onde alguém ressuscitou, né? Sim. Então Elias, que a história diz que ele ressuscitou uma pessoa, né? Orou e Deus ressuscitou uma pessoa. Aí depois nós temos Eliseu, que recebe a porção dobrada de Elias. Eliseu ora e ressuscita uma pessoa. Sim. E depois um outro é ressuscitado quando toca nos ossos de Eliseu. Então a porção dobrada fez duas. Então, mesmo depois de morto, né? Eliseu ainda fez milagres. Aí tem duas coisas interessantes. Elias ressuscita um, Eliseu ressuscita dois. E o texto diz, né, as Escrituras dizem que Jesus ressuscita três. Então, Elias veio, né, e Eliseu veio com a porção dobrada de Elias, né, ressuscitou o dobro. Mas Jesus é maior do que Elias e maior do que Eliseu. Com certeza. Né? E aí ele ressuscita três. Agora, eu queria fazer, né, um outro parênteses dentro desses colchetes. Eliseu, ele ressuscita um enquanto ele estava vivo e depois um outro que toca nos ossos de Eliseu também se ressuscita. Então, teoricamente, Eliseu foi usado para ressuscitar um quando vivo e um quando morto. Mas Jesus, como era superior a Eliseu, ele ressuscitou três quando vivo e nos deu a autoridade para ressuscitar depois que ele estava morto. Glória a Deus. E o texto diz que Paulo ressuscitou um e que Pedro também ressuscitou um. Então, Jesus, mesmo depois de morto, ele ressuscita. Amém. Então, e isso é possível? Aconteceu com Eliseu. Sim. Jesus é superior a Eliseu. Muito bem. Então, quem era o corpo, né? O resto do corpo de Eliseu? Os ossos que estavam lá. Quem é o corpo de Jesus? Somos nós. Então, nós temos essa palavra de ressurreição. Amém. Não apenas de um corpo morto, né? Mas de uma situação morta, como o Rogério acabou de dizer. Então, a igreja, o corpo de Cristo, ela tem uma palavra de vida, ela tem uma palavra de ressurreição. E muitas pessoas, né, você está falando isso aí, as pessoas estão nos assistindo, e muitas vezes elas estão morrendo. Sim. Não é? Morrendo. E essa palavra é muito forte, para que as pessoas entendam que Jesus morreu, mas ele está vivo. Sim. Ele está vivo e ele ressuscita. Né? E se você está aí no seu leito, está aí desanimado, acha que não vai acontecer mais nada na sua vida, meu querido, começa uma nova história. Pula dessa cama aí, sai dessa cadeira aí, sai dessa poltrona aí, vai para a vida. Fala, Senhor, eu quero uma nova história na minha vida, eu quero ressuscitar isso que está morto dentro de mim. Levanta isso aí, meu querido, siga em frente, o Senhor é contigo. Não é, Rogério? O Senhor quer fazer isso, Ele quer ressuscitar. Sim. Né? Então, assim, agora talvez você esteja se perguntando assim, mas como é que eu faço isso? Né? Talvez a oportunidade que você está tendo é agora, né? De você abrir seu coração para o Senhor. Né? Você está em casa, pode se ajoelhar aí e fazer uma oração, dizer, Senhor, nessa tarde, né, eu abro meu coração, entrego a minha vida nas tuas mãos. Sabe, se você nunca fez essa oração, sabe, convidando o Senhor para ser Senhor, né, absoluto da sua vida e Salvador, e aquele que tem o poder de perdoar pecados, você pode fazer isso agora, né, pela fé.
não é? Então não precisa tremer a casa, não precisa tremer nada, não é? Na realidade você ora, você confessa o Senhor e pede: Senhor, entra na minha vida, né? Sabe, perdoa os meus pecados. Eu confesso que tenho andado tão distante do Senhor, só conheço o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu quero não somente os meus olhos contemplar, mas o meu coração se render a esse amor, a me render a esse poder sobrenatural de ressuscitar. A primeira coisa, a sua vida, né? Ressuscitar a sua vida, né? E sair do estágio de separação eterna com Deus e você vir habitar e cear com Ele, não é? E também aqueles que já fizeram essa oração, né? Entregando as suas vidas ao Senhor e confessando o Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas você tem vivido somente perdas. É perda em cima de perda, não é? E perdas de pessoas queridas, perda muitas vezes de emprego, perdas de bens materiais, a nível de perdas de sonhos, de projetos de vida, né? Perdas de tantas coisas que você começou e não conseguiu emplacar, né? Dura um tempo e você perde, fale, você sabe, é saqueado, é roubado, que é uma perda, né? E muitas vezes você está aí, sabe, tentando segurar, sabe, com as suas mãos, e você sente que as coisas correm pelo meio dos dedos. Então é tempo de você também, sabe, permitir que o Senhor venha ser o Senhor. O Senhor talvez dos seus negócios, talvez o Senhor dos seus relacionamentos, o Senhor do seu casamento, Senhor talvez desses sonhos, desses projetos. Talvez você está dizendo: são meus sonhos, são meus projetos. Então você precisa sair desse trono e permitir que o Senhor venha agora e intervenha com o seu poder sobrenatural, sabe, trazendo vida aonde aos olhos naturais é somente ossos secos. E Ele tem poder para trazer vida, para trazer restauração, trazer uma nova página que nós falamos aqui, um recomeço. O Senhor é o Deus dos recomeços, é o Deus das novas oportunidades. Enquanto que o mundo diz: não vai dar certo, enquanto que a família diz: acabou, o Senhor está dizendo: eu posso e eu vou fazer, não é? Ele tem esse poder. Vamos orar? Amém. Pastor Rogerinho. Senhor Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está nos ouvindo, que está agora conectados com o Senhor. Alguns se sentindo só, outros no meio de uma multidão, mas, Senhor, precisando agora do toque de vida que só o Senhor tem para dar. Amém. O Senhor, quando tocou naquele jovem, a vida dele foi restaurada. Amém. Sim, Senhor. O espírito dele, Senhor, voltou e ele se assentou e começou a falar. Amém. Oh, aleluia. Senhor, a vida se manifesta quando há um toque do Senhor. Algumas pessoas agora atenderam ao chamado que o pastor Rogério acabou de fazer, para se render ao senhorio do Senhor. A estas pessoas, de uma maneira especial, eu quero que o Senhor toque, para que haja, Senhor, restituição em todas as áreas que foram perdidas, roubadas e saqueadas. E aquilo que ainda que esteja morto, receba a vida de Deus através do Teu toque agora. Em nome de Jesus. Se alguns, Senhor, ainda não tomaram essa decisão, ficaram na dúvida de tomar essa decisão, que o Teu Espírito possa ser liberado agora sobre eles e eles possam, Senhor, entender e tomar uma posição para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós cremos, né? O Deus dos impossíveis, o Deus que traz vida onde existe morte. Queremos abençoar seu dia, queremos abençoar a sua vida, a sua casa. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã, no nome de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.